Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe da Sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você rezou, meu amor? Faz em nome do Pai. Faz. Pai, Filho, Filho na barriga. Filho na barriga, isso, na pancinha, assim, na pancinha. Isso, amém. Sim. E tem gente que não quer ter filho, né? Assim, eu não entendo, tem algumas coisas que eu não entendo. Bom, eu estava ali pensando, correndo com a Heloísa de um lado para o outro, e pensando que talvez eu não tenha feito a nossa apresentação da forma correta, é porque você quer falar do que realmente é o mais importante. E muitas vezes você nem fala direito teu nome, né? Eu sou fulano, fiz tal coisa, quem sou eu? Por que você está aqui falando, né? Tipo, a gente está aí, a Fernanda veio falar dessa experiência dela com o primeiro ano lá do Colégio São Paulo Apóstolo. Eu vim falar um pouco dessa... Não, Heloísa, não, isso não. A vida do pai trair dentro, é profissional. E daí a gente esquece, porque no fundo isso é detalhe, sabe? Mas é bom para que as pessoas saibam aonde que a gente está pisando. Por que sei lá, por que você está aqui, né? Aí conversando ali com o Luan um pouquinho, você começa a falar, você não fez matemática e tal? Não, eu sou físico de formação, sou um físico teórico. Fiz física aqui na UEM, né? Terminei o curso de física em 2005, foi comecinho de 2005. Aí saí dali e fui para São Paulo, e fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, depois fiz um pós-doc na Unicamp. E daí apareceu um trabalho em Foz do Iguaçu, é por isso que nós estamos lá em Foz hoje, né? Nós namorávamos, um namoro à distância, um sofrimento tremendo, e daí a minha mulher gentilmente falou, é bom, né, a gente, né, porque senão, meu amigo, brincadeira, amor, eu te amo. Mas foi uma maneira da gente realmente ficar perto, sabe? Aí todo mundo precisa de um sustento na vida, tá? E isso faz parte, como nós estávamos falando agora há pouco. Você falou, eu fazia matemática ali, eu parei, estou fazendo matemática de uma outra maneira. A realidade, ela se impõe. A gente nunca pode, a gente tem que ter amor à realidade. Amor ao que acontece ao nosso redor. E saber que antes de professor, a gente é pai dessas coisinhas, entendeu? E que não dá para... Acabou essa coisa de você ter uma conversa direta, contínua. Acabou. Esse negócio de você pegar assim, vamos conversar, resolver um problema e tal. Você precisa conversar com a tua mulher e tal, né? Às vezes até a gente acaba escorregando e sem querer, ou às vezes até querendo, fazendo os filhos, né, plateia de algumas coisas que você precisa resolver ali, não muito agradáveis, né? Mas é porque não dá para conversar assim, sabe? A gente rasgando o nosso coração, né? Então quem somos nós? Quem que é eu e a Fernanda? Nós somos o pai de família, uma mãe de família, temos 3 filhos, como eu falei para vocês, e que estamos lá, envolvidos com a educação. Eu, por ofício, a Fernanda, em princípio, ia fazer a vida profissional toda dela, começou a nascer as crianças, né? Não, filha, isso não. Vocês entenderam que não dá para... A hora que você começa, você para, você começa, você para. Isso, não, esse não. E daí, nós... Mas a vida não acaba, você entende? Quando você coloca os olhos em Deus, Ele é muito misericordioso com a gente. Você não precisa estar o tempo todo envolvido naquele ambiente alto de estudo. Não, é aquela coisa contínua, aquela coisa no teu coração que fala, eu sei. No meio da bagunça, eu estou junto com Ele. Mesmo sem conseguir estudar o quanto que eu conseguiria, mesmo sem eu me dedicar o quanto eu gostaria, mesmo sem ser a pessoa tão brilhante, tão genial, né?
que eu gostaria de ser, né? Então, nós somos pais de família. Como escutei a gente, tenho 3, tenho gêmeos, escutei conversar com a minha esposa, não sei o que, tal, né? É todo mundo assim. Quem não casou ainda, não sei, quem quiser dedicar a vida a Deus, tá? A única coisa que nos une aqui é o amor ao Cristo e o amor às nossas crianças. Não precisa de mais motivo do que esse. Tá bem? Quanto à perfeição, recomendo muito a leitura do livro de Jó. Tá? O livro de Jó, não sei se vocês se lembram como é que era a passagem do Jó. O Jó tinha tudo, né? Era o cara, né? Como dizem aí. E aí o Jó, né? O cara que amava muito a Deus, mas aí vai o coisa ruim e fala, Nosso Senhor, eu vou mostrar que o Jó não é tudo isso. Ou seja, num plano superior, né? Decidiu-se que o Jó tinha que passar por coisas tremendas. E Deus falou, vai. Tá bom, eu confio no Jó. Né? Ele sabia das imperfeições todas do Jó. E aí Jó, acontece tudo o que acontece com ele e tal, ele começa a se coçar com a telha, a mulher do Jó vai embora, ele se lascou, né? E aí no meio do caminho aparece 3 amigões do Jó, né? E falando, não, Jó, você está nessa situação porque alguma coisa de errado você fez. É impossível que você não tenha feito alguma coisa de errado para você estar nessa situação que você está. Eles tinham antigamente essa noção de que você sofria aqui, purgava exatamente aqui, tudo aquilo que você fez você vai receber, sabe a lei do olho por olho, dente por dente? Então o que você fez aqui você vai pagar e tal, mesmo no plano espiritual e tal. E quem nunca viu uma pessoa que você fala assim na nossa vida, fulano parece que nada dá certo, coitado. Tem gente que, olha, sinceramente tem uma vida tão difícil. Todo mundo já viu alguém com a vida difícil e fala, poxa, parece que não dá certo, coitado. Né? E eles tentam colocar, e é o livro de Jó que muda a engrenagem e coloca o plano divino acima e fala, olha, os nossos olhos devem estar em cima. Aquilo que parece uma derrota aqui, quando Deus, segundo os olhos de Deus, é a vitória que vai te dar o universo inteiro, a eternidade inteira. Né? A acusação que o pessoal fazia ao Jó, no final das contas, que foi quando eu disse para vocês aqui no começo, nós não somos limpinhos, não queremos ser limpinhos, não queremos, lógico que você quer ter a melhor escola possível, mas, né, não vai dar, tá? Então lá a acusação que faziam para o Jó é o seguinte, não, Jó, você deve ter defraudado uma viúva, você deve ter roubado alguém e não sei o quê, e o Jó fala bem assim, fala, olha, eu sei dos meus pecados, mas Deus está colocando, eu sei dos meus pecados que deve, sei lá, eu encho a minha mão neles. O Jó, no final, ele estava dando uma reclamadinha de Deus, tá? Mas tudo bem. Né? E Deus está colocando no outro lado da balança as areias do mar todas ali, como se fossem os meus pecados. E o pessoal tenta trabalhar na ideia do Jó de que ele era o pior de todos, exigindo perfeição do Jó. Então é aquela, o nego vai virar para você, vão acontecer, vai falar, olha, não está certo isso e tal, não é perfeito, eu não consigo estudar direito e tal, aquela coisa toda. Isso é demoníaco. Quem exige perfeição é o coisa ruim. Ponto. Ponto. Quem exige perfeição é o coisa ruim. O que nós queremos aqui é dar nossa vida a Deus, aceitando tudo que Ele nos deu, tudo que Ele nos faz e fazendo aquilo com amor, com vontade, claro, sempre com o coração lá em cima. Quando você for rezar, você coloque o melhor de você. Meu Senhor, eu gostaria muito de ser um professor fantástico. Eu gostaria muito de ser aquele pai com aquelas virtudes. Só a parte mais alta que você tem fala com Deus. Mas não exija que isso se materialize na tua vida. Na hora de você fazer a escola, na hora de você estar lidando com isso. Tá? Coloque seu coração na mão e vê as chagas dele e fala, tá vendo? É assim que eu sou. Eu quero ser assim, mas olha aqui como eu sou. E aí, quando você passa a não exigir perfeição de ti, você começa a não exigir perfeição dos outros e essa coisa começa a se arrumar um pouco mais. Tá bem, minha gente? Tá? Então, por que eu estou falando isso daí? Primeiro, porque eu acho que seria a maneira mais adequada, refletindo de uma apresentação mesmo do que seria, né, um pouco mais certo aí, e que a gente não está na frente de ninguém, entende? E ao mesmo tempo os olhos estão lá no alto querendo contribuir nessa via de santificação, que eu falei no começo, que seria a educação dos nossos filhos. Bom, quanto a parte de exatas, a parte da matemática, né? Nós, lá
lá em Foz, que nem a Fernanda estava comentando, até ano passado nós funcionávamos meio clandestinamente, tá? Na hora que as coisas começaram a entrar nos trilhos, veio a pandemia. Nos quebrou no meio, tá? Tem um amigo lá, que é o cidadão que tem bem mais recursos do que a gente, entende? E esse coitado, ele colocou um montão de dinheiro para as coisas começarem a funcionar, veio a pandemia e se lascou. É um grande santo. Tá? Na minha opinião, é um cara que eu admiro assim tremendamente. E, mesmo antes disso, estávamos funcionando de uma maneira totalmente fora do sistema. Não é errado isso. Eu tenho que seguir tal coisa e como é que eu faço e tal? Olha, nós estamos criando ou restaurando algo muito mais elevado. Né? Bom, e nesse sentido, que nem disse a Fernanda, chegou. Aí, do nada, essa coisa estava engatinhando. Você vai dar aula disso, você vai dar aula daquilo, como pais, amigos e tal. E aí começamos a... Quem que vai dar aula para fulano, quem que vai dar aula para cicrano e tal, né? Eu sempre fui professor. Né? Nós somos naturais de Umuarama. Saí de Umuarama, né? Mentira, tá? A Fernanda é de Umuarama, ela era do sítio, tá? Do sítio. E saí dali para fazer física. Quando chegamos ali para fazer física, começava a dar aula, porque tinha que viver, né? A maneira de viver era dar umas aulinhas particulares e tal. Então essas coisas que eu acho que vocês já escutaram, que outras pessoas já fizeram, então é a mesma coisa. Tá bom? Então, por ofício, eu sempre fui professor. Aí, apareceu a filha de um amigo lá, 9 ou 10 anos. A Gabriela, quando a gente começou, tinha quantos anos? 9? Acho que era 9, né? 9. E tá bom, não tinha gente para dar aula de matemática para ela, né? Mas aí é aquilo, o pessoal acha que porque você estudou um pouco mais e tal, você sabe lidar com criança, entendeu? Não sei, né? E aí, de novo, é a realidade se impõe, tá? Você faz aquilo porque você gosta? Não, você faz porque tem que fazer. Essa coisa de, eu faço porque eu gosto. Acabou, gente. Isso é sentimentalismo que não cabe no que a gente quer fazer. A gente faz por dever. E o que fica é o sentimento depois de, eu fiz o que tinha que ser feito. Entendeu? Né? Então, nós estamos lá. E aí começa a se estudar como que seria um bom material de matemática, como que se ensina matemática para criança de forma mais específica, né, de forma mais efetiva e tal, e vai. Bom, quanto à matemática, não é algo que você tenha que ter tanta preocupação quanto às ciladas das humanidades atuais. Tá? Então, pelo menos hoje em dia, a sociedade está bem torta, mas o cara, na última análise, ele fala assim, então 2 mais 2 não é 4? Sabe aquela coisa assim, tá bom, te dou aqui, R$2, vai lá, compra um carro com ele. Não dá. Sabe aquela coisa que a verdade ali, ela se impõe por meio, em última análise, da matemática. Então a gente não tem tanto problema quanto a você demonstrar a validade daquilo, sobretudo do ponto de vista prático. Né? A matemática serve para tudo. Quem que nunca escutou isso daí, né? Serve para tudo, né? Né? Agora, o grande problema é o seguinte, a grande maioria das pessoas, a esmagadora maioria, olha para aquilo como se fosse, eu não dou conta. O problema é o oposto, sabe? Não que a coisa tenha sido corrompida e tal, é no sentido de, eu não dou conta. Olha, chegou em divisão, eu me lasquei. Eu vou ter que aprender a fazer divisão com vírgula de novo. Né? Então, a gente tem essa coisa, esse sentido mais um psicológico afetado, a parte psicológica vai ser afetada por um medo assim desnecessário. Tá? Então, existe um montão, né, de pessoas que mesmo que não são da área, não estão ligadas à educação num ponto de vista cristão, mais elevado, que trabalham com bons métodos de ensino de matemática. Tá? Então, antes de começar a falar o que eu quero comentar com vocês,
eu quero dizer do que nós encontramos lá de modo muito prático para que serviria para os alunos de você. O que eu acho que serviria nessa caminhada, mais ou menos uns 2 anos aí, investigando materiais. Nem diz a Fernanda, tem uma escola em Cidade del Este, onde se chama San Esteban, tem o Padre Tony, o capelão. O Padre Tony era piloto da Força Aérea Norte-Americana, largou tudo para virar padre. Tá? Então você imagina o nível do cidadão, entendeu? E o Padre Tony é meu herói, né? Então o que eu sei um pouco dessas coisas, mas aí foi o Padre Tony que ensinou. Então o que eles usam de matemática lá no colégio deles? Eles usam um método desenvolvido na ilha de Singapura, que é o método Singapura. Já escutaram falar disso daí? Sim ou não? Sim. Tá? Então, existe uma editora chilena. Na verdade, eles compraram os direitos do Chile e tal, mas é ligado ao governo de Singapura, que se chama Scholastic. E o nome dos livros, a edição internacional é Prime. Tá bem? E aí você vai pegar os níveis todos lá. O K, eles usam uma roupagem ligada a roupagem diferente do que a gente tem aí, mas correspondem justamente 3, 4, 5, 6, 7 anos, entendeu? Tá? K, aí depois acho que é o K1, K2, se eu não estou enganado, aí vem o Prime 1, o livro 1, Prime 2 e papapá, todas essas coisas, tá bem? Então, quem for trabalhar com essas coisas aí, ou seja, ou se você não for, se você for pai, estiver preocupado com como está acontecendo com os teus filhos, você está aprendendo direitinho, tá? Compra esses livros aí, a primeira coisa, faça inteiro, como se você fosse aluno. Então, o que eu posso fazer? Sempre que quando começa a se perguntar, quando a gente vai falar de matemática, e acredito que eu estou falando aqui a parte mais básica da coisa, tá? Mais básica, mas sempre tem essa ânsia, o que eu faço? O que eu faço? Por onde eu começo? Tá? Então, esses livros aqui da Scholastic, essa série chamada Prime, tem uma joaninha vermelhinha na frente aí, ó, se você tiver com a internet, tá? Vale muito a pena, tá? Compre os livros de teoria, em geral se divide, são 2 livros. Parte do aluno, a parte de teoria e um caderno de exercício para casa. Matemática é diferente de outras coisas, você obrigatoriamente tem que ter um caderno, tem que ter um bom livro para você seguir. Por quê? Você faz praticando. Por melhor professor que ele seja, se você fomente a descoberta, se você use métodos piagetianos ou sei lá o que você quiser, você tem que praticar. Não tem jeito. Né? O que você pode fazer é tentar deixar aquilo altamente interessante para o aluno. Mas ele tem que praticar, entendeu? Você vai quebrando pedra, até que você fala, nossa, eu sei quebrar pedra. Entendeu? Né? Então, para quem for começar aí, algo muito objetivo, tá? E para mesmo quem não for da área de matemática, quem for pai, quiser ter algo bom em casa para ajudar seus filhos, é isso aí. Ah, é caro? É caro. Tem em espanhol, tá? Tentei comprar essa coisa para o Colégio São Paulo Apóstolo no começo desse ano, mesmo em espanhol eu não consegui, um negócio muito esquisito. Muito esquisito. Conversava com um, conversava com o outro, pedi o contato de um e tal. Depois, no meio do caminho, eu descobri que eles estavam querendo fazer uma tradução em português. Eu acho que tem uma tradução no forno. Então, essa coisa, comprar estava um pouco difícil justamente por isso, entendeu? Tá? Na Amazon, a última vez que eu olhei, acho que estava a edição em espanhol. A edição em espanhol dá para ler tranquilamente. Porque por ser um texto de matemática, você não tem o vocabulário riquíssimo, você entendeu? Lá, os termos eles têm um significado e aquele significado vai ser para todos sempre. Né? Então, a dificuldade que nós temos, como nós aprendemos uma coisa? Né? Existe a coisa, o pensamento da coisa e o nome que nós damos para a coisa. Sempre assim, a coisa, o pensamento da coisa e o nome que nós damos para a coisa. Tá bem? Os textos de matemática são muito simples. Não é? Acredite, é o tipo de linguagem mais simples que existe. Por quê? Vai ter uma coisa, um único pensamento e uma única palavra para aquilo. Toda vez que você encontrar aquela palavra, você tem aquele pensamento para indicar aquela coisa. O problema é quando você tem uma palavra, vários pensamentos para várias coisas. Por exemplo, em matemática você não tem o termo pardal. O que é pardal? Não, pardal é aquele negócio que dá multa na gente. Não é? Vocês usam pardal aqui também?
Passei num pardal. O pensamento é o mesmo? Não, não tem nada a ver. Só é a mesma palavra com dois pensamentos indicando coisas completamente diferentes. A literatura só é literatura e ela nos enriquece porque ela nos dá essas nuances. Na matemática, não. Uma coisa, um pensamento, uma palavra. Tá? Agora é impressionante como nessa parte mais simples nós conseguimos chegar tão alto. Tá bem? Então, deve estar saindo uma tradução aqui. Estava R$50 nesse negócio. Tá? Não sei como é que vocês estão fazendo. Esse tipo de coisa tem que ter. Tem que comprar. E tem que estudar. Como se você fosse o aluno. Depois nós já vamos falar mais ou menos como que seria a maneira mais clássica de se estudar, de se ensinar. Mas antes disso você tem que saber o negócio. E você começa por baixo mesmo. Faça os livrinhos, faça os exercícios, faça o livrinho, faça os exercícios. Para o bem dos seus filhos, para o bem dos seus sobrinhos, para o bem da escola que vocês vão ter. Tá bom? Pega isso aqui e faça o livro. O que eu tenho que estudar de livro? Estou te dizendo sabe aquela coisa? Que livro que eu compro? Compre em espanhol. Vai ficar caro. Sim, faça uma vaquinha. Depois, tá? Tem até algumas desculpas morais que dá até para a gente usar. Desculpas não, né? No sentido de que em alguns momentos dá para você partilhar arquivos e tal. Tá? Em alguns casos, não é sempre. Tá bom? Muitas vezes, se a pessoa ela vive daquele material que ela produziu, não é nada justo. Em alguns casos, se justifica. Nesse caso, se for para você se formar, para depois você dar aula para os seus filhos, tudo bem, mas quando tiver a escola, aí compre cada um mesmo, entendeu? Existem sempre estágios. Essa nuance do que é certo ou é errado, é aí que, em geral, coisa ruim sempre nos laça, né? Dizendo que, não está certo o que você fez, quando está. Ou então vai, faz, quando não pode. É sempre essa oposição que a gente passa o tempo todo, tá? Então, livro de matemática está aqui. Um outro, mais seco, o professor Felipe Neri adora esse daqui, tá? Que é uma série de um cidadão cujo sobrenome era Saxon. O nome dele é John Saxon. Esses são caros, hein? Esses aqui são caros. A beleza é a quantidade de problemas que uma vez que você comprou, você nunca mais vai se preocupar em fazer prova, tá? Você pode colar exercício daqui de monte, tá? Tem exercício de monte, uma belezura, assim. A beleza aqui também desses livros aí, acho que você vai encontrar daqui. Qual é o problema desse daqui? Tá em inglês, meu irmão. Tá? Então, talvez seja, o espanhol dá para ler tranquilamente, tá? A parte técnica, o livro de matemática. O de inglês, não. Então, se você tiver algum conhecimentozinho de inglês, vale a pena. Tá? Qual que é a beleza desses dois materiais? Tá? Outra coisa. A Fernanda falou uma coisa muito importante e ela tem toda a razão. O pessoal que está envolvido com a educação católica hoje em dia, sobretudo começaram a ver os problemas dos seus filhos. A gente sempre vê aquele problema de quem está mais próximo da gente. Você vê o coitado se lascando, não conseguindo fazer uma regra de 3, ou entender uma proporção e tal. Tiraram e estão fazendo homeschooling. Tem de monte isso daí. Várias dessas pessoas, muitas vezes, param de trabalhar e começam a estudar. O que o cara faz? Ele precisa sobreviver. Como ele está estudando, ensinando os filhos, ele começa a produzir material. De forma mais honesta possível. Coisas boas. E vende. Tá? Existe um material de matemática ótimo, de um cara chamado Sérgio Morcelli. Alguém conhece? Tá bom? O Sérgio Morcelli é uma cópia, tá? Não fale isso para ele, tá? Mas é quase uma cópia. É uma versão catolicizada, vamos dizer assim, disso daqui. Tá? Ele tem o livro 1 e o livro 2. Pode estudar antes de você dar aula para os seus filhos. O problema de usar isso numa escola é que, em geral, aí as mães perguntam assim, eu ensino em casa, entende? Tem que ter algo melhor, mesmo que não tenha. Mas existe essa coisa, você entende? Você vai lidar com situações difíceis, né, na vida escolar. Difíceis. Ninguém quer que o filho seja experimento de nada, você entendeu? Você quer que teu filho seja experimento de alguma coisa? Tá louco, eu quero que ele tenha a coisa melhor do mundo. Né? Para você justificar que ele esteja usando algo completamente diferente, tem que ser porque alguém realmente fala, não,
Eu confio cegamente no que aquele cara vai fazer da cabeça dele. Em geral, só se for santo, a gente confia num santo. Tem uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que é santo. Estou falando eu. Tá? Vou te dizer de modo muito transparente, qualquer orientação que ele falasse para a minha vida, eu tomaria. Mas eu conheço um. Entende? Um. Então, para um pai de família, se ele não conhece uma pessoa como essa, ele vai querer algum experimento? Não. Então, você quer uma coisa, né? Então, em geral, com matemática, gasta-se um pouco de dinheiro. A Fernanda falou para se produzir material. Sim, nós vamos ter que gastar muito tempo produzindo material, fazendo coisas boas e tal. Tá bem? Não tem problema nenhum. Tá? Isso aqui tem espanhol, isso aqui tem inglês. Tá? Espanhol dá para entender perfeitamente. Garanto. Eu não sei se tem na Amazon o livro do professor desse daqui. O livro do professor é fabuloso. O livro do professor, em geral, é um catatal desse tamanho, para cada ano. Vem o material, vem as páginas do livro do aluno e mais o do livro de exercícios, todos resolvidos e como você ensinar, como eles acreditam que seria a melhor maneira para ensinar. Tá. Passo 2. Né? Como se ensinar matemática. Então, falamos de texto, tá? E agora eu vou falar de um método que esses dois materiais aqui utilizam. Existem teorias hoje em dia que esse é o método tal, método não sei o que, é a coisa mais batida do mundo. Quem inventou foi um cara chamado Sócrates. Tá? E de lá aí começa a ganhar outros nomes. Sabe aquela que eu falei para vocês? Tem a mesma coisa, um pensamento e um nome. Tá? Você tem exatamente a mesma coisa, que é uma maneira clássica de ensinar, o mesmo pensamento, só que o cara dá um nome diferente. Aí você pensa que é algo diferente, até que você não entendeu. Tá? Então, o que seria a maneira de como Sócrates ensinava os alunos dele lá? Todo mundo já escutou falar no tal do Sócrates? Tá. Então, se você pega os diálogos platônicos, que é onde contam a história do Sócrates, num diálogo, sei lá, você pega o Mênon, você pega o banquete, e sempre tem uma conversa de várias pessoas falando sobre um assunto, e aí entra o Sócrates e ele abafa. Ele fala, não, o Sócrates é o cara. E depois que o Sócrates fala, ou um pouco antes, né, ou um pouco depois, vem alguém e eles elogiam o Sócrates, ou fala assim, desqualificam o Sócrates, né? Mas em geral tem uma coisa que sempre acontece ali. Eles viram e falam assim, olha, o Sócrates é um cara que ele começa a falar de cavalo, de borboleta, de pulga, de peixe, caracol, essas coisas banais, carroça, né? Mas aí, a hora que você menos espera, ele está falando de realidades divinas que você não consegue acompanhar. Ou seja, ele começa de baixo, ali, né? E ele vai costurando aquilo, de tal modo que ele vai falando as coisas, sempre passando pelo mesmo lugar, falando das mesmas coisas, mas sempre num plano mais superior. E o cara, ele sabe de onde saiu, então o cidadão não pode negar as conclusões, porque ele sabe de onde saiu, da experiência imediata de cada um de nós, de cada um dos alunos que ele tinha ali. E ele vai falando sempre das mesmas coisas num plano mais alto, e ao mesmo tempo que ele vai falando num plano mais alto, ele vai abrindo. O Sócrates, ele ensinava, né? Daqui, começando da realidade das pessoas, para cima. Fernanda não falou que a maneira correta de ensinar geografia e os textos aí fala que são falando de histórias? Dá trabalho, né? Porque a gente, num contexto cristão, você tem que falar de cultura, de situações que envolviam grandes cristãos. Você tem que enriquecer o imaginário do cara, falar por que esse cara é santo? O que faz uma pessoa ser santo? Por onde que ele passou? Pô, São Paulo andou 10 mil milhas. Isso dá 16 mil quilômetros.
tá? A pé, de barco, a cavalo, 16 mil quilômetros. Você entendeu? Você já pensou em ir daqui para Umuarama a pé? Eu vim de carro, deu umas 2 horas, foi uma delícia, né? Agora, de Umuarama até aqui deu 138 quilômetros. E 16 mil. Né? Então, o que ele fazia? Ele começava a partir das coisas de baixo e ele começava a fazer algumas perguntas para o cara. Lembra de tal coisa? Sim. Você não acha que isso é parecido com aquilo? Sim. Mas se isso é isso, você lembra de outra coisa? Isso também é visto naquela situação, você não é verdade? É verdade. Então aquela primeira e aquela segunda nós podemos juntar, concorda? Ou seja, tinha um aspecto em comum entre coisas da realidade ali do cara, da pessoa, que ele via, era uma pessoa que vivia, ele não estava só no mundo das ideias, ele não estava só lá em cima viajando, isso é também besteira, quem fica só lá em cima viajando, isso é vício, há uma facilidade, o demônio é muito mais inteligente que nós, o demônio é um espírito, essa coisa de possuir o corpo é a coisa mais básica que ele faz, escutei isso sexta-feira, né? E é a grande verdade, ele luta com a gente no mundo das ideias. Em geral, quando você está rezando lá, meu Senhor e tal, você faz um ato de fé, dali a pouco vem aquele papagaio demoníaco do seu lado e fala, será? Já aconteceu isso com você? Quando você fala assim, não, a Trindade são 3 pessoas, uma coisa só e tal, e você fala, meu Deus, me mostra. Você faz aquele ato de fé, você coloca em oração e depois, mal você terminou, vai falar, será? Larga de ser bobo, isso foi coisa que o homem inventou. Sabe aquele papagaio de pirata? Isso é o fato demoníaco. Ele está lidando no mundo das ideias com você ali. Entendeu? Desde quando nós caímos, desde a queda, desde o pecado original, nós temos isso acontecendo o tempo todo com nós, infelizmente. Né? Então, como que funciona a maneira que o Sócrates ele fazia? Ia de baixo, conversando, perguntando e sempre elevando. Isso se chama o diálogo socrático. Você vai conduzindo com algumas perguntas e elevando a coisa mais acima. É a única maneira que você tem de realmente trazer a pessoa de forma ativa no processo de aprendizagem. Você não está fazendo ele descobrir, simplesmente descobrir. Você é o condutor ali, você sabe, você fez o caminho, você saiu de baixo e foi até em cima, e você fez esse caminho por vários lugares, e você consegue conduzir. Se você realmente aprendeu aquilo ali, quando o cara fala, não entendi. Por quê? Explica para mim, você tem que ter uma paciência de Jó, para ser um bom professor, não é? E aí você pega e vai conversando com o cidadão, porque você sabe aonde tem que chegar, que você saiu e subiu, você fez o caminho. Um professor virtuoso é aquele que ele foi, sentou, foi um aluno virtuoso, ele aprendeu, depois, na maior humildade do mundo, ele volta lá no começo e leva o cara lá em cima, tá? Então, e você vai conduzindo isso daí. Alguns chamam hoje de construtivismo, ou você vai aprender por descobertas. É a coisa mais batida do mundo, tá? Coisa mais batida do mundo. Então, como que esses 2 materiais aqui, eles ensinam matemática? Eles ensinam matemática seguindo os exemplos do Sócrates, né? Sempre partindo de um probleminha, sempre contando uma história, sempre começa inventando uma história e colocando um contexto quantitativo. Para isso, o professor, sobretudo das séries iniciais, ele tem que saber que a matemática serve para alguma coisa. Ele tem que ver aquilo ali. Você entendeu? Você já teve aquele professor que fala assim, não, dava a impressão que o cara sabia muito, mas não sabia passar? Todo mundo sabe, isso é a coisa mais... Né? Olha, infelizmente esse coitado, ou ele é viciado no mundo das ideias, e fica só lá em cima, perdendo esse contato com a realidade, esse contato da dificuldade, sabe? Essa coisa de abrir mão, é um grande egoístão, assim, sabe? No fundo, o cara egoísta que só fica, entende? Ou ele não aprendeu o negócio mesmo e ele aparenta, usa aquele linguajar pomposo, tá, né? Linguajar pomposo, como se você estivesse falando com um médico ou com um advogado, onde o cara usa termos malucos, você fala, nossa... No fundo, ele está escondendo uma ignorância. Tá? O cara que realmente sabe o negócio, ele tem que dominar a linguagem profundamente e o conteúdo profundamente. É por isso que, no fundo, minha gente, gramática,
lógica, linguagem, matemática, é uma coisa só. Se você quiser ser um bom professor. Se você quiser fazer uma boa escola, onde você tenha essas potencialidades todas do aluno desenvolvidas, sobretudo desenvolvido em você, você tem que dominar essas coisas todas. Você tem que ser capaz de articular o que passa dentro do seu coração, o que você está lendo, o que você está entendendo e como que aquilo entra na sua vida. Entende o que eu estou querendo dizer? Tá? Então, não tem nada separado. Não tem nada separado. O que a gente tem hoje, se você tem dificuldade com uma coisa ou outra e tal, é porque você não viu aquilo presente na tua realidade. Tá? Então, a gente precisa, sobretudo nas matemáticas, meio que fazer assim, eu e a Fernanda, nós somos filhos da renovação, né? Carismática, nós devemos muita renovação. Tá? Então nós precisamos fazer uma cura e libertação, para quem não gosta aí de matemática, né? Tem que limpar essa coisa. Tá? Então, a coisa é mais ou menos por aí. Então, sempre você comece colocando uma historinha, linkando aquilo com a realidade do aluno e passa o conteúdo. Isso aqui, em geral, esse método aqui, ele se divide em 3 partes, que ele chama de... como é que era? Era o lúdico, pictórico, eu nunca lembro dessas coisas. E aí a parte teórica mesmo, que seria mais ou menos o seguinte. Primeiramente, você dá um material para o aluno brincar. Lembra daqueles bloquinhos, o material dourado? Conta assim, conta assado. Ou seja, primeira parte bem material da matemática. Sobretudo no começo, nas séries iniciais, contando nos seus dedos e tal. Aí depois você faz esqueminhas, gráficos, tá? Né? E depois é que você faz a parte abstrata mesmo da coisa. Né? Então, quando você comprar essas coisas, não vai ter jeito, tem que gastar dinheiro com isso, tá? Estude, você vai ver que é assim que funciona. Na aula seguinte, você nunca começa coisa nova sem falar da anterior. Nunca. Nunca. Existe um livro que eu recomendo muito da vida intelectual, se chama A Vida Intelectual, de um padre chamado Antonin Sestilange. Quem nunca leu, leia. Quem nunca leu, leia. Tá? E ele fala que você nunca, quando você para de estudar, no outro dia você nunca volta para o mesmo ponto. Você sempre volta um pouco para trás. E quanto mais você demora, mais para trás você volta. Tá? O livro é esse aqui, ó. A Vida Intelectual. O sobrenome é Antonin Sestilange. É um padre. Tá? O que eu ia falar? Tá aqui, ó, só pegar. Ah, não, tá aqui. Era a única coisa que não estava aqui. Eu não posso ir aí, amor. Então, ele recomendava, primeiro, ele recomenda que você... A gente sempre vai ter que parar de estudar, mas como você nunca volta no mesmo lugar, pega um livro, então você sempre volta um pouquinho antes. Então, por isso que a aula, qualquer aula, sempre envolve retornar um pouquinho atrás, e aí você segue. Sempre volta um pouquinho atrás, e aí você segue. Tá? E depois, é muito salutar que, sei lá, a cada 2 semanas, você faça um apanhado geral. Tá? É assim que esses métodos aqui, como um todo, eles trabalham. Muito bom. Então, material, como fazer, e agora a coisa mais importante. Sobretudo para quem não é da área de exatas, fez pedagogia e vai ter que dar aula para os pequenos. Tá? Eu preciso ser um expert em matemática? Não. Tá? Porém, o que você souber, você tem que saber muito bem, e você tem que saber bem mais matemática do que os seus alunos vão saber.
sempre assim. Tá? Então, o que acontece? Em geral, o aluno aprende muito bem somar e subtrair e ele começa a patinar na multiplicação e divisão, não é? Sabe por que acontece isso daí? Sobretudo. Porque somar e subtrair, o professor, qualquer professor sabe muito bem. Agora, quando começa em divisão, tem muita gente que patina e dá aula. Você consegue ensinar aquilo que você não sabe direito? Quantos métodos de dividir você sabe? Tem vários métodos de dividir? Tem. É muito bom que você aprenda vários métodos de dividir. Várias maneiras de conduzir aquilo ali. Tá? Como que eu vou aprender vários métodos de dividir? Pegue vários livros de matemática, sobretudo esses dois, faça os dois, você vai aprender pelo menos 3. Tá? Então, no caso da matemática, lição de casa aqui, estudar até começar essa escola, quem for fazer, estudar os livros mesmo, fazer as lições. Entendeu? Tudo, fazer tudo. Tudo. Uma coisa também que atrapalha na divisão é o aluno não ter aprendido corretamente a unidade, dezenas. Sim, como que se organiza o sistema decimal, né? Isso é fundamental. Né? E é uma coisa que você consegue fazer com laranjas, com limão, ou seja, com coisas materiais, né? Enfim, há algo muito bonito, né, sobretudo aqui no método Singapura, ele faz problemas de divisão e frações usando barrinhas. O tempo todo. É algo muito claro. Quando você vê aquilo funcionando, você fala, nossa, é só isso. É. Tá? Agora, o que eu tenho que aprender efetivamente para conseguir ler esses livros de matemática ou ensinar matemática de modo efetivo e, sobretudo, porque os alunos não ficam só nos anos iniciais. Né? E por que a matemática ela tem essa importância tão grande desde a antiguidade na educação das crianças? Eu vou entrar nesse tema propriamente dito amanhã. Amanhã eu vou tentar fazer uma fala aqui que é como a matemática ela se insere na educação cristã mais antiga que nós temos. Por hoje, depois desses conselhos gerais, né, eu quero indicar um tratado para que vocês consigam se organizar, sobretudo durante um período que seria muito importante. Você não precisa estudar toda a matemática do mundo, como eu falei, você não precisa ser um expert, mas alguma coisa você tem que saber. Que coisa é essa? Essa coisa que, na minha opinião, você tem que saber, se chama geometria. Os meninos aí que é da matemática podem achar isso um pouco estranho, tá? Mas não tem nada de estranho. Durante muito e muito tempo, a geometria ela teve um papel primordial na educação e traduzido pela existência de um livro que só perde em número de edições para a Bíblia. O livro com maior número de edições até hoje, já organizado pelo homem, é a Bíblia. O Corão dá conta dele. Mas existe um que ainda ganha do Corão. E olha que tem muçulmano para chuchu nesse mundo aí, né? De meu Deus. Né? E o livro que ganha ainda do Corão em número de edições é esse daqui, ó. São os Elementos de Euclides. Tá? Isso é uma versãozinha, é uma edição bem bonitinha que eu tenho aí. Tá? Os Elementos de Euclides. Gênios como São Tomás de Aquino, como Isaac Newton, como Albert Einstein e muitos outros dedicaram a vida a estudar os elementos. E gênios que não são
nem da área educacional e que nem gostavam muito de matemática, perderam muitas e muitas noites estudando isso daqui, porque eles perceberam que eles precisavam se aperfeiçoar naquilo que eles faziam. Tá? Um desses gênios é um cara cujo nome é Abraham Lincoln. Todo mundo já escutou falar nesse nome? Quem que era o Abraham Lincoln? Alguém se lembra? O Abraham Lincoln foi um dos founding fathers dos Estados Unidos, um dos caras que organizaram os Estados Unidos. E ele teve um papel muito importante, sobretudo na história deles lá, que era... Ele teve uma luta contra a escravidão muito grande. Aqui a gente tem a princesa Isabel, né? A princesa Isabel teve um papel fundamental da escravidão que vai muito além do que está nos livros de história aí, que está por aí hoje, tá? Tá bem? Uma grande heroína. E o Abraham Lincoln também. Então, nesses últimos tempos aí, eu comecei a estudar um pouco sobre isso e aí você vai encontrando histórias. O Lincoln, ele era um advogado. Ele era um advogado e naquela época tinha-se as escolas normais, assim, feitas no estilo clássico, que nem nós vamos falar amanhã, ligado às artes liberais. E depois você fazia um curso meio específico, por exemplo, para direito, que era no caso do Lincoln, fazia uma prova. Se você passou na prova, você era advogado. Se você não quisesse fazer o curso específico e fosse falar assim, eu consigo passar na prova, eu estudei sozinho, você era advogado. O Lincoln pegou os livros de direito, de leis, estudou aquilo, fez a prova e passou. Começou por dinheiro, tá? Queria ganhar dinheiro. E aí ele começou a ver o drama da vida humana para você provar a inocência de alguém. Ou, o que era realmente provar que alguém é inocente? O que é uma prova? Não, tudo é só palavras. Será? Né? Então, o Lincoln, ele lembrou que na época dele ele estudou, ele via nos livros de matemática as provas. E o livro clássico da época eram os elementos. E o Lincoln ele ficou conhecido por ser um cara de uma oratória assim fabulosa. E ninguém conseguia desmentir o que ele falava. Ele tinha essa força moral, essa força lógica, né? Todo mundo falava, é um cara de uma lógica assim incomparável, né? E os biógrafos falam o seguinte, que existiam outras pessoas inteligentes na época do Lincoln, né? Mas além disso ele virou um herói nacional para os Estados Unidos porque ele tinha um perfil moral, uma envergadura moral assim que ele não conseguia falar mentira. Só que o cara ele não consegue falar mentira. Nosso Senhor recomendou que a gente fosse simples como as pombas, mas ligeiros, né, como as cobras, né? Em geral a gente acostuma ser muito simples como as pombas. E aí você fica meio refém das ideologias, das conversas bem feitas. Entende? E ele falou, não pode ser assim, eu tenho que ter uma maneira de eu me desenvolver intelectualmente, saber o que é uma prova, saber quando os argumentos eles se fecham, o que é um bom argumento e o que não é. E ele apelou para os elementos. Ele comprou um livro, foi para a casa dos pais dele e ele não saiu de lá até ter de cabeça qualquer um dos teoremas dos 6 primeiros livros dos elementos. Tá? Então, deixa eu achar aqui onde é que está o sexto... Ah, não, está aqui. Onde é que está o sexto livro? Book 10, Book 8, Book 7... Aqui. Aqui. Aqui deve ter mais ou menos uns 200 teoremas, tá? Umas 200 provas. O cara decorou tudo isso daqui. Ele saiu de lá, né? E ele dizia que ele se tornou o que ele era estudando um pouco de matemática. Mas não matemática pela matemática. Isso que eu quero também dizer para vocês, assim. Não tenho fetiche com a matemática. Tá? Quando você pega os grandes sábios da antiguidade, eles diziam que a matemática é a porta de entrada, e ela é a porta de entrada.
Você tem um gênio matemático mirim, mas você não tem um gênio da literatura mirim, porque precisa de experiência de vida. Matemática é como se fosse um bom montador de quebra-cabeças. Não que isso não seja necessário, entenda, mas a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não podemos ter fetiche por aquilo aí. A gente tem que ter fetiche pela realidade e pela verdade. Entendem isso? Tá? Não garante, né? A matemática não garante, ela por si não garante felicidade, mas ela te ajuda bastante. E a minha intenção é te mostrar isso, sobretudo de hoje para amanhã, né? Então, o que eu recomendo o que nós estamos fazendo em Foz? Lá. Em Foz, toda sexta-feira, nós temos um momento de formação dos professores. Como formação de professores, minha gente, nós temos que saber escrever direito, temos que saber pensar direito, temos que saber ler e compreender direito. Nós não podemos ter um baixo nível acadêmico na escola. Nós vamos ser cobrados, não por Deus, mas pela sociedade, mas pelas perseguições que estão por aí. Né, meu amor? Tá? Então, o que a gente fez lá? Estamos fazendo, instruídos pelo Padre Tony, instruídos por essa literatura toda aí. Nas sextas, nós começamos a fazer um curso de geometria com os professores. A gente chamava de geometria filosófica, você já vai entender o porquê. Tá? E emendando com o curso de lógica. A lógica, ela é mais básica do que a matemática. A lógica, segundo São Tomás, era a arte das artes, porque qualquer ciência envolve qualquer ciência envolve as ferramentas da lógica. Só que hoje em dia, nós temos as pessoas que elas não acreditam mais na verdade. Então, como que você vai ensinar lógica se a pessoa acha que aquilo não existe? É só uma maneira de pensar. Ah, não, você está fazendo uma cortina de fumaça comigo. Não, é uma cortina de fumaça, eu não estou entendendo, mas eu não quero. Então, em vez da pessoa parar e sentar e estudar, ela acha que aquilo é tudo nebuloso, é fumaça para te enganar, mesmo quando você quer mostrar a verdade para o cidadão. O que restou de verdade? O que restou de verdade se chama matemática nesse mundo pagão que nós estamos. A pessoa não duvida mais que 2 e 2 ainda, ela não duvida que 2 e 2 é 4. Do resto ela duvida de tudo. Então, para que você usa a matemática? Você usa a matemática para fazer com que a pessoa tenha um contato inegável com a verdade. Depois que ela teve esse sabor, depois que ela sentiu esse sabor da verdade, dada pela matemática, aí você pode ensinar outras coisas. A matemática é uma vacina contra o ceticismo que ronda o nosso dia a dia aí. Entende? Você precisa acreditar em tudo? Não. Não é difícil você saber que tem gente querendo te enganar. Por outro lado, a pessoa que não acredita em absolutamente nada, ele também é doido, né? É ou não é? Não acredita em nada. Então eu pergunto para você assim, aonde você mora? Eu moro na rua tal, não acredito. Entrou uma pessoa dentro da sua casa, entrou uma pessoa e fala, oi meu amor. Claro, teu marido. Chega e fala, oi meu amor. Oi, boa noite. Quem que é você? Sou seu marido, não acredito. É mentira. Ou mesmo quando estão te ensinando alguma coisa, quando eu falei assim, um bom livro de matemática, você pode, tá? Você pode falar, não acredito. Tá bom. Você perdeu a oportunidade de, pelo menos, ver com seus próprios olhos aí. Então, qualquer pessoa normal sabe que você não vive num mundo onde você acredita em tudo e também não acredita em absolutamente nada. O que faz uma pessoa que realmente seja comprometido com a verdade? Ele tem que ser uma pessoa inteligente, capaz de separar o famoso joio do trigo, né? E por A mais B, demonstrar que algumas coisas dá para acreditar e outras não. O que a matemática faz? A matemática nos mostra justamente isso daí.
mostra como você consegue sair de algumas informações que você acredita com toda a certeza do mundo e chegar em outras que, pelas primeiras serem certíssimas e por você ter feito um raciocínio correto, aquela conclusão também é totalmente verdadeira. Tá? Mesmo você não gostando. Posso te dar um exemplo de como você... Acho que eu vou dar um spoiler para vocês de alguma coisa que eu vou falar amanhã. Vou dar um exemplo para vocês muito básico. Tá? De algo que você possa não gostar, mas tem que ser assim, tá? Deixa eu pegar os números corretos aqui para eu não falar besteira aqui com vocês. Só um minutinho. Tá. Considera assim, ó. Isso é um retângulo. Imagina que se eu faço um retângulo aí, onde esse lado aqui tem 1 centímetro. E esse lado aqui tem 30 centímetros. Tá bom? Tá. Existem duas propriedades das figuras geométricas que nós podemos falar e que acho que todo mundo já viu na vida. Um negócio chamado perímetro e um negócio chamado área. Perímetro é a soma dessas distâncias aqui, de forma muito simples. Tá? É a soma do comprimento das linhas que compõem essa figura. Tá? Então o perímetro dessa figura aqui é quanto? 1 e 1, 30 e 30. 62 o quê? Centímetros, né? Existe um negócio chamado área. Né? A área diz o quanto de espaço é coberto por aquela figura. Né? Área. Área aqui, então um lado vezes o outro. 1 vezes 30. 30 centímetros quadrados, porque é esse lado vezes esse. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Quadrado é lado vezes lado, é aquilo vezes aquilo. Tá bom. Pense em uma figurinha assim agora, que é um quadrado, né? Um quadrado de lado 8 centímetros. Qual o perímetro aqui? Hã? 32. Qual que é a área? Hã? 8 vezes 8? Né? Tá bom. Vem cá. O perímetro, essencialmente, é a distância das linhas que delimitam aquele negócio, né? Não é? Você concorda então que, imagina assim, você tem um pasto, vou cercar o meu pasto lá, ou então o meu terreno, né? Aí o perímetro é a soma daquelas linhas todas, né? Ora, se eu tiver um pastão grandão, né, eu tenho um perímetro gigantesco, você concorda? Concorda? Se eu tenho, você gostaria, você vai comprar uma área, você juntou um dinheiro a tua vida toda, você vai comprar uma área. Você quer uma área com perímetro pequeno ou uma área com perímetro grande? Eu fiz errado, tá? Tá? Imagina assim. Esqueça, apaga na sua memória aí. Tá? Pegando só o perímetro.
Porque o perímetro é o que delimita a área, não é? O perímetro não é o que delimita aquela figura? Se você for comprar alguma coisa, se você perguntasse para a pessoa, você quer uma área com perímetro pequeno ou com perímetro grande? Eu quero uma área com perimetrão, né? Eu quero o maior perímetro do universo. Concorda? Porque quanto maior perímetro eu vou conseguir abarcar, né, mais coisas, né? Não é? Em princípio, se for de primeira, sim, é isso que eu quero. A minha vontade é ter um perímetro imenso, imenso. Eu quero o perímetro maior do mundo. Né? Então, se eu tivesse perímetro aqui e perímetro aqui, você vai escolher qual? É isso daqui, né? Eu quero esse aqui para mim. A minha vontade é essa, porque é o que eu vi. Mas aí você resolve plantar, né, na tua área, né? Aí o teu vizinho comprou de baixo. Perímetro dele, metade do teu, né, praticamente, né? Porém, esse cara aqui se deu bem melhor do que você, né? Que cabe muito mais coisas aqui. Do que aqui. Você entendeu que de primeira, quando você tem um conhecimento não preciso da coisa, você é enganado por uma informação que aparentemente é uma propaganda muito bem feita, né? Eu quero o maior perímetro de todos. Você não quer um perímetro? É claro que eu quero! Você perdeu. Aí quando você vai refinando o negócio, você vê que algo dessa forma tem muito mais área do que aquilo ali. Ou seja, você não tinha atinado para o que realmente importava. Você entendeu como que a matemática pode mostrar para a pessoa que ela tem que se preocupar ou que ela tem que fazer um trabalho de escavar aquilo que realmente importa? Importa ter um perímetro gigantesco? Não. Importa ter a figura mais homogênea que exista. O que faz, qual é o segredo do quadrado? Aí você pode continuar. Qual é o segredo do quadrado frente ao retângulo? Os matemáticos aí. Qual que é o segredo para o quadrado ter maior área do que o retângulo? O que vocês falariam? Os lados iguais. Esse é o segredo dele. Princípio, né? O quadrado ele é, por definição, uma figura de lados iguais. Então isso daí tem que ser o segredo dele. A essência dele, né? De modo geral, a gente pode dizer, tá, que o quadrado é uma figura mais homogênea e mais simples de ser formada do que o retângulo. Você sabia disso? Se eu te desse aqui, esse fio aqui, ó. Então, um fio desse tamanho. Aqui. Aí eu falo, faça um retângulo. Aí depois eu dou o mesmo e falo, faça um quadrado. Por que eu posso dizer que o quadrado é mais simples do que o retângulo? Para você fazer um quadrado é bem mais simples, sabia? Você pega aqui, dobra ele no meio, depois você dobra de novo e 4 lados iguais, fez um quadrado. Para você fazer um retângulo, você vem, primeiro você corta um bem grandão, depois você corta o outro ali, aí você corta esse no meio e aquele no meio de novo. Você percebeu que é mais difícil fazer um retângulo do que um quadrado? Você entendeu que o quadrado é mais simples do que o retângulo? E, consequentemente, com os lados iguais, ele é mais homogêneo. Homogeneidade significa aquilo que não muda por onde você olha. Entendeu? O que é homogêneo? Homogêneo é aquilo que não muda. Então, o segredo do quadrado é que ele é mais homogêneo do que o retângulo. Entendeu? Então, quando você tem uma coisa que é mais simples e mais homogênea por conta disso, ele consegue ter mais com menos. É ou não é? Seguindo por indução, tá? Isso aqui se chama indução. A gente vai mostrando que isso é aquilo, até que você fala, não, é inegável. Se for desse jeito, é assim mesmo. O segredo desse cara é a simplicidade, a homogeneidade dele, frente a esse daqui. Quanto mais simples, mais homogêneo, quanto mais simples, você tem mais com menos. Na tua cabeça,
qual é a figura mais simples que existe? Qual que é aquela onde eu não precisaria fazer recorte nenhum para formá-la? Se eu te desse um pedaço assim, ó, faz um círculo, te deu um pedaço, você simplesmente junta os dois. Você precisou cortar alguma coisa? É um círculo, não é? E um dos exercícios que a gente tem quando você faz aulas de cálculo é você demonstrar que o círculo é a figura com maior área, com menor perímetro. É um exercício de extremização. Deriva lá igual a zero, essas coisas todas. Então, não importa. Mas o segredo que você tem que enfatizar, e sobretudo para você utilizar a matemática com um fim, com um determinado com fim nobre, é mostrar que o segredo das figuras é que quanto mais simples, você tem mais com menos. Tá? É impossível não falar o que eu vou falar agora, é para ficar para amanhã, mas eu tenho que falar agora. Quando você pega, tá? Para que serve estudar matemática? Agora eu vou mostrar para você, tá? Em última análise. Quando você pega a Suma Teológica de Santo Tomás, aí você lê lá no meio do artigo 3 da questão 55 da primeira parte da Suma Teológica, tá? Então você pode anotar aí, artigo 3, questão 55, primeira parte da Suma Teológica. Você só anota isso aí. Não sei se você já leu a Suma Teológica alguma vez na tua vida. Eu tentei, foi que nem sair correndo e correr em direção naquela coluna ali, tá? Então amanhã eu vou tentar explicar para você por que não dá para ler a Suma Teológica de primeira, tá? Para isso você precisa aprender um pouco de matemática antes, tá? Porque ela está bem mais acima do que a matemática. Então ele fala bem assim, ó. Olha que coisa doida. Um anjo mais elevado compreende a verdade por meio de conceitos mais universais, os quais um anjo menos elevado não pode manter em sua mente. Você entendeu? Vou ler de novo. Um anjo mais elevado, vai montando as figuras na sua cabeça. Mais elevado. Compreende. Compreender significa saber aquela coisa. Você faz aquilo seu, você trouxe aquilo para si. Então ele compreende, um anjo mais elevado, ele compreende, entende? Tá? A verdade por meio de conceitos. Conceitos são as ideias que você tem, tá ali, de maneira mais simples. Por meio de conceitos mais universais, o universo é aquilo que abrange tudo. Quanto mais universal é aquilo que abrange mais. Tá entendendo? Os quais, ou seja, estou falando desses conceitos, os quais um anjo menos elevado não pode manter em sua mente. Então ele está falando que o anjo mais elevado sabe de coisas que um anjo menos elevado não consegue sequer pensar. Sabe o que ele quer dizer com isso aqui? Isso aqui é o sonho de todo mundo, sobretudo dos alunos preguiçosos. É saber muito estudando pouco. Tá? Então o que ele quer dizer com isso aí? Ele quer dizer o seguinte, isso quer dizer, eu até coloquei, isso quer dizer que um anjo mais elevado pode saber todas as coisas que um anjo menos elevado sabe e ainda mais. E isso pensando menos. Entendeu o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, vou repetir porque isso aqui é muito importante. Isso quer dizer que um anjo mais elevado pode saber todas as coisas que um anjo menos elevado sabe e ainda mais. É isso pensando menos. Meu Deus, tem como saber mais pensando menos? Só se você estiver pensando coisas que têm o maior valor em si. Entende? Coisas que qualitativamente são melhores do que as outras. Você entende isso? Se você pensar tudo no mesmo nível, você não consegue saber mais pensando menos. Agora, se você se coloca num plano superior, você vê a coisa de cima. Entende o que eu estou querendo dizer? Aí você pode falar, Paulo, mas como que eu entendo? Imagina você agora, esquece esse nosso contexto, nós estamos fazendo um curso de teologia. Ou um curso de filosofia, que é muito mais difícil do que tudo isso que a gente está falando. Estamos lendo a Suma Teológica, aí você fala, mas como que é possível alguém saber mais estudando menos? É o meu sonho. Imagina? Você não queria?
Como que pode? Como que isso é possível? Aí você pode pegar o seu aluno, depois que você estudou um pouco de geometria, tá? Depois vocês se organizaram, passem algumas noites estudando isso aqui, eu já vou falar um pouco mais disso, e dar um exemplo desse. Aqui é uma maneira de você ter mais e saber menos. E aqui é uma maneira de você ter menos e saber mais. Qualitativamente, o quadrado é superior ao retângulo. E qual é o segredo dele? A simplicidade e a homogeneidade. Qual que é a figura mais homogênea, mais simples e mais simétrica de todas? O círculo. Tá? Então aqui, você precisa, para fazer um retângulo, você precisa de 2 pensamentos. Né? Ou melhor, aqui você precisa, na verdade, de como você vai organizar, você poderia dizer para o seu aluno, olha, aqui eu preciso cortar em 2 vezes e depois organizar. 3 pensamentos. Primeiro eu recorto, né? Recorto de um jeito, recorto do outro e depois organizo. 3 pensamentos. Aqui você recorta e tudo igual e depois organiza. 2 pensamentos. Entende? E com o círculo? 1. O anjo, quanto mais elevado, ele pensa menos e sabe mais. O que é mais elevado do que o anjo? O que é mais elevado do que todos os coros angélicos que existem? Deus? Deus é aquele que sabe de tudo, abarca tudo. Com quantos pensamentos? 1. Ele te ama. Acabou. Ele faz tudo só com isso. Só com isso. Deus é simples? Quem já escutou falar? Deus é simples. Deus é simples. É você que... É por isso que os santos padres falam isso. Deus é simples. Deus é simples. Ele abarca tudo. Ele está em tudo. Ele não precisa ficar perdendo tempo, suando, tentando explicar as coisas. Não. Ele é um pensamento. Ele é uno. Ele só tem uma unidade. Tá? Ele só tem um ponto. É por isso que na iconografia, em Companhia Limitada, a divindade sempre foi representada pelo círculo, que é a figura de unidade que abrange tudo com um único pensamento. Você entendeu como que a matemática ela pode vir no auxílio de ensinar coisas mais elevadas? Tá? Então, no mínimo, o que você, como professor de ensino básico de uma escola, tá, deveria estudar? O primeiro livro do Euclides. De verdade, não de qualquer jeito, tá? Explicando como as demonstrações são feitas, como que essas coisas se dão, como que você organiza as ideias e por quê, né? Deixa eu pegar aqui um outro texto. Só um minutinho. Por quê? Ele vai te vacinar contra o ceticismo, vai te dar uma boa esperança de que a verdade pode ser obtida, vai te dar vai calejar, digamos assim, a sua maneira de pegar um texto difícil. Isso aqui, a primeira vez, não é fácil. Mas depois que você aprendeu a estudar, sabe aquela coisa? Você precisa aprender a estudar. A gente fala dos nossos alunos, meus alunos não estudam. Gente, não sei quem que é professor de ofício aqui, como eu sou. Os nossos colegas professores não estudam. Reclamam dos alunos, mas os professores não estudam. Não estudam. Não estudam. A gente tem que saber disso aí. Você não pode pedir se o cara ele não consegue fazer, né? E é um prato cheio para você ensinar a pessoa a fazer esse processo de abstração e conhecer mais pensando menos. Um outro clássico da vida de estudos, eu não sei se vocês conhecem esse livrinho aqui, tá? Chama Como Ler Livros, de um cara chamado Mortimer Adler. Recomendo muito esse livrinho. Tá? E esse cara aqui, ele quer fazer o seguinte, ele quer dizer o seguinte, olha,
se você tiver uma boa escola, uma escola fantástica, você vai ensinar um monte de coisas para o seu aluno? Sim. Você vai ensinar tudo para ele? Não. Mas o que você quer ensinar para ele? Você quer, sobretudo, ensinar para ele ferramentas que permitam que ele aprenda sozinho depois. Que ele busque, que ele tenha essa gana de vida pelos estudos e tal, e que ele consiga pegar um texto depois e ele estudar sozinho. Ele adquiriu ferramentas que possibilitam que ele estude qualquer livro, ou pelo menos os mais próximos, ou seja, dar as ferramentas necessárias para o cara realmente ser capaz de estudar por si. Entende? Esse é o papel da escola, é dar autonomia para os seus alunos. Né? Entende? E é interessante porque nesse manual aqui de como você faz os níveis de leitura, como que você lê e tal, né? É interessante porque ele cita o Euclides aqui 17 vezes. Então, quando ele está ensinando as técnicas de leitura, ele cita o Euclides. Quando ele está falando dos nomes das coisas, ele cita o Euclides. Quando ele está falando de organização, ele cita o Euclides. Quando ele está falando de como estudar ciência, ele cita o Euclides. Quando ele está falando de como estudar literatura, ele cita o Euclides. E a gente perdeu isso. A gente perdeu isso daí. Tá? Como que eu dou esse gostinho de verdade para as pessoas? Como que eu vacino alguém contra o ceticismo, de que a verdade não existe? Só tem uma maneira. Você tem que dar um coice de cavalo, o coice do cavalo verdade no peito da pessoa e mostrar que aquilo existe. Só tem uma maneira. Tá? Eu acho que eu não vou conseguir fazer todas as demonstrações aqui com vocês, porque a gente tem um tempo, mas é para deixar mais o gosto, entendeu? Tá bom. O primeiro teorema do Euclides, ele fala assim, ó, né? Dado uma reta, construa um triângulo equilátero. Meu Deus, o que isso vai servir para mim? Reta, triângulo, o que isso serve para mim? Minha gente, se você fizer isso direito, expressando como que as demonstrações são feitas, tá? Você ganha muito com isso. Lembra da história do Abraham Lincoln? Tá? O cara virou um advogado genial e depois ele virou presidente dos Estados Unidos. Tá? É lembrado até hoje. Né? E a questão aqui não está em fazer desenho, mas em que você construa isso com a sua mente. A primeira demonstração é assim, então como que eu posso fazer isso? Então o Euclides, quando ele vai fazer os teoremas, ele chega com duas caixas de ferramentas e coloca aqui, ó, blum. Duas caixas de ferramentas. Uma caixa de ferramenta que funciona só para matemática e outra que funciona para tudo. Uma que ele chama de postulados matemáticos ou geométricos e depois a outra que ele chama de noções comuns, que vale para tudo. Tá? E é como se fosse uma caixa de ferramenta mesmo. Você vai construir a sua casa, chega o pedreiro lá, ele chega com a colher de pedreiro, chega com o martelo, com a trena, né? Então a primeira coisa que ele vai, né, e fala, ele ensina você a traçar uma reta. Tá? Ele fala, olha, entre dois pontos você consegue sempre traçar uma reta. O certo era a gente parar nisso daqui e começar e gastar 1 hora falando só das caixas de ferramenta dele, tá? Por quê? Porque quando você entende exatamente o que cada ferramenta faz, você consegue usá-la. Tá? Aqui eu estou querendo mostrar um exemplo de verdade. Num outro momento a gente pode até fazer a coisa direito do começo ao fim. Mas ele ensina como construir uma reta. Para você construir uma reta, você precisa sempre de 2 pontos. Seja lá o que for ponto. Tá? E é nesse sentido que a gente precisaria gastar pelo menos 1 hora falando o que são cada uma dessas coisas. É difícil? Não, mas é para mostrar como você pensa. Um ponto não é uma entidade física, não é uma entidade material.
É uma entidade num plano superior. Tá? Então, primeiro ele ensina como você fazer uma reta. Então, dado um ponto A e um ponto B, aqui. Depois ele ensina como você aumentar uma reta. Dado que você tem uma reta A e uma reta B, ele fala, olha, essa reta você pode aumentar o quanto que você queira, prolongar ela o quanto você queira. Entendeu? Ou seja, você tem uma reta assim, você pega aquela tendência dela e você prolonga. Pode aumentar o quanto você queira. Tudo bem? A terceira ferramenta ele ensina como fazer um círculo. Ele fala, como que eu faço um círculo? Para fazer um círculo você precisa de um ponto e uma distância. Tá? E aí ele fala, para fazer um círculo você vai precisar de um pontinho e de uma distância. Esse ponto aqui é o centro do círculo e essa distância é o raio. E aí um círculo é aquela figura onde todo mundo que está dentro dessa curva tem a mesma distância R. Então ele ensina, primeira ferramenta, constrói retas. Segunda ferramenta, aumenta retas. Terceira ferramenta, constrói círculos. Como nós estamos falando de geometria, tem um negócio chamado ângulo, né? Ângulo é a abertura entre duas retas, assim. Lembra disso? Existe um ângulo que é o mais importante de todos, é o ângulo reto, que faz os cantos. É o mais importante de todos, na construção civil e tal. Do ponto de vista prático, sobretudo. Né? E ele fala, se você tiver um ângulo reto, aqui, e se você tiver um outro assim, não importa se ele está assim, está assado. Todos os ângulos retos são iguais. Entende? Não importa para onde que ele está. Um ângulo reto assim, ou assim, esse ângulo reto aqui, ou o ângulo reto aqui, ou, sei lá, virado. Não importa como ele está, entende? Sempre é um ângulo reto. Então ele está dizendo aqui um critério de igualdade entre os ângulos retos. E a quinta ferramenta, tem até os matemáticos aí deixam isso meio nebuloso, tá? Tem gente que acredita que isso é fundamental ou não, mas para a gente não importa, tá? Que é o seguinte, ele fala, olha, se você tiver uma reta assim e outra reta assim, uma inclinada em direção à outra, entende? Estão inclinadinhas. Se você prolongar, o que vai acontecer? Elas vão se encontrar. Primeira ferramenta ensina a fazer reta, segunda ferramenta ensina a aumentar a reta, terceira ferramenta ensina a fazer círculo, quarta ferramenta diz que todo ângulo reto é igual, quinta ferramenta, se você prolonga retas inclinadas, elas se encontram. Isso aqui são as ferramentas matemáticas. Então ele chega, uma das caixinhas ele coloca, bum, ferramentas matemáticas. Você tem alguma dificuldade em entender isso? Tudo bem? Que cada um faz? Tá bom. Na outra caixinha de ferramentas, essa daqui ele usa só para fazer a casa dos matemáticos, tá? A outra ele usa para fazer casa de qualquer coisa. A segunda caixinha de ferramentas, você usa para tudo, que é o seguinte. Primeiro é um critério de igualdade. Se isso, por exemplo, se essa cadeira é igual a essa, e essa cadeira, também é igual a essa, então essas duas são iguais. É um triângulo da igualdade, entende? Você tem um padrão. Se isso é igual a esse padrão, aquilo é igual a esse padrão, então esses dois são iguais. A gente faz isso o tempo todo, tá? Como é que é o nome da senhora? Dona Mônica, encontrei Dona Mônica, estamos rezando o terço. Encontrei a Dona Mônica. Tudo bem, Dona Mônica? Tudo bem e tal. Ela está com o rosarinho dela na mão, eu também. O rosário da senhora é igual ao meu, que bonito. Bom gosto da senhora, né? Escolheu um rosário que nem o meu, tal, aquela brincadeira toda. Tá bom. Fechamos e tal, né? Aí encontrei você. Como é que é teu nome? Beatriz. Encontrei Beatriz também rezando o terço. Beatriz, tudo bem? Tá rezando o terço, tal. Meu rosário é igual ao teu, também aquela coisa, tal. Tá bom. Aí elas se encontram. Encontrei o professor Eduardo e tal, né? Não sei o quê. Nossa! A Dona Mãe fala assim, nossa, Beatriz, e ele tem um bom gosto, porque ele comprou um rosário igual ao meu. Né? Aí ela fala, então eu também tenho um bom gosto. Não precisou, elas precisaram se... Né? Ela não precisou falar, então deixa eu ver o seu e o meu para ver se é igual. Não precisava ela mostrar o rosário para ela para saber que é igual. Já era igual porque os dois eram igual ao meu. Entendeu isso? Primeiro conceito de igualdade.
Segundo conceito era, se você tem coisas que já são iguais, né? E aí você coloca partes iguais, essas duas coisas aumentadas continuam iguais. Por exemplo, eu tenho um copo d'água, imagina, tá? Imagina. Tem a mesma quantidade. Aí depois eu venho aqui, coloco 100 ml e coloco 100 ml. Aumentou, né? Mas o quanto aumentou é igual, né? Então eles continuam igual no final. Igual antes, igual depois. Porque o aumento foi igual, entende? Então se você aumentou, se você tem duas coisas iguais que foram aumentadas de quantidades iguais, elas continuam sendo? O contrário também vale. Se você tem duas coisas iguais, aí eu retiro a mesma quantidade, eles também continuam sendo, entendeu? Igual antes e igual depois, desde que eu coloque ou que eu retire a mesma quantidade. Tá? Então, ó, o primeiro era esse igual a esse, igual aqui, iguais. O primeiro é igual, aumenta, igual. Ou melhor, o segundo. O terceiro é igual, diminui, igual. O quarto é assim, tem um outro critério de igualdade. Como que eu sei que duas coisas são iguais? O Euclides ensinando pra gente. Ele fala, olha, se você pega duas coisas e coloca uma em cima da outra, e elas coincidem perfeitamente, logo elas são? É experimental isso, entendeu? Você consegue negar que você pega uma folha de A4 e pega outra folha de papel A4, sulfite, coloca uma em cima da outra. É igual. Logo são duas folhas de sulfite. Você entendeu? Não tem nada com o mundo das ideias. É algo prático, entendeu? Ou seja, o conhecimento está no nosso dia a dia. Não é nada do além e tal. Tá? E por fim, ele diz o seguinte, olha, as partes nunca são maiores, nunca é maior do que o todo que elas formam. As partes de uma coisa nunca são maiores do que o todo. Os meus braços não são maiores do que eu. A minha cabeça, os meus braços, a minha barriga, minhas pernas não são maiores do que eu como um todo. As partes sempre são menores do que o todo. É um critério para você saber que uma coisa é igual ou é diferente. Tá bom. Chegou com as duas caixas de ferramenta, aí ele pede para você fazer aquilo ali. Construa um triângulo equilátero. Eita, do nada assim? Tipo, deu essas coisas, triângulo, como? Gente, a única coisa que eu tenho aqui são essas ferramentas. Só pode, se isso daqui você aceitou, se você sabe que isso aqui é verdade, né? Então, tudo só pode sair daí. Não pode sair de outro lugar. Então, para eu fazer um triângulo equilátero, eu posso falar para você, ó, construa um triângulo equilátero onde todos os lados são iguais a essa reta aqui. Ó. Desenha de qualquer jeito, porque eu quero que você veja isso com a sua cabeça. Você não pode ter dúvida aqui, entendeu? Não é um desenho para te induzir que vai te ajudar, né? Tá bom. Como que eu posso fazer então para desenhar para escrever um triângulo que seja absolutamente, sem dúvida nenhuma, equilátero? Só com essas ferramentas. Bom, os extremos, se eu tenho uma reta, os extremos dessa reta são pontos, não são? Tá bem? Daquilo ali, então eu já tenho isso daqui. Então eu não preciso usar, porque eu já tenho uma reta, não preciso usar essa ferramenta. Aqui, se eu aumentar, não me ajuda a fazer triângulo, né? Um triângulo são quantos lados? Então isso aqui, se eu aumentar, não me ajuda. E um círculo? Dá para traçar um círculo? Só com o que eu tenho aqui? Sim ou não? O que eu preciso ter para traçar um círculo? Um ponto e uma distância. Opa, isso aqui é um ponto? Isso aqui é uma distância? Então, isso aqui é um ponto, aquele outro ponto lá no extremo é B. Então, se isso aqui é um ponto e ali uma distância, você concorda que não tem um círculo mais ou menos assim? Concorda? Sim ou não? É um ponto, uma distância. Ah, mas se eu fiz desse lado, por que eu não posso vir desse outro aqui, ó? Isso aqui é o ponto, agora. Eu não disse qual ponto era. Eu falei, me dá um ponto e uma distância. Não importa o ponto. Se ali eu coloquei como ponto central, isso aqui também pode ser, não pode? Então eu tenho esse ponto e essa distância. Ah, então não pode fazer um círculo assim? Não é? Aquele primeiro ali, ó, é o C1, círculo 1. C2 é o círculo 2.
Esses dois círculos aqui, eles se interceptam nesse ponto aqui, ó. Esse ponto eu vou chamar de E, em minha homenagem. E. Certo? Aonde eles se encontraram? São círculos de mesmo raio, porque a distância é a mesma. Só que um avança nesse sentido e o outro avança no outro. E eles se interceptam ali em cima. Agora, o que eu tenho? Quando eu tenho dois pontos, o que a primeira ferramenta me ensina? Se eu tenho dois pontos, o que a primeira ferramenta ensina? A traçar uma reta. Então, peraí. Com esses dois pontos aqui, a primeira ferramenta me ensina a traçar essa reta. E com esses dois pontos aqui, o que eu posso fazer? O que eu usei? Usei essa que me ensina a fazer círculo e essa que me ensina a fazer reta. Tá bom. O que é um círculo? Alguém lembra o que é um círculo? Uma figura onde todo mundo aqui, ó, dessa curva, que se chama circunferência, todo mundo tem a mesma distância R. Ou seja, daqui até aqui é R, daqui até aqui é R, e daqui até aqui, por exemplo, é R também. E qualquer outro é R. Tá bom. Se é assim. De A até B, essa distância, gente, essa distância tem que ser igual a essa distância aqui, ó. É ou não é? Porque, ó, não tem esse círculo aqui, ó, o C1. Todo mundo, ó, do centro até a circunferência não tem que ter a mesma distância? Então, daqui até aqui chegou na circunferência, daqui até aqui também chegou na circunferência. Então, aqui é um raio e aqui também é um raio. Então, esse é igual a esse. Porque são dois raios da mesma circunferência. Do outro lado. O B é o centro desse círculo aqui, ó. Né? O B é o centro desse círculo, é o centro do círculo 2. A distância do B até o A é o raio. Do B até o E ali, também é o raio, porque são duas linhas do mesmo círculo aqui. Então, esse também é igual a esse. Mas espera aí, se esse é igual a esse e esse é igual a esse, se essa carteira era igual a essa, aquela outra também é igual a essa, o que elas são entre si? Se essa linha é igual a essa, porque são dois raios do mesmo círculo, e essa linha é igual a essa, porque são dois raios do mesmo círculo, isso é igual a isso e isso é igual a isso, logo esses dois são Qual é o triângulo que tem todos os lados iguais? Equilátero. Tem como não ser assim? Não. Qualquer círculo, qualquer triângulo equilátero obtido, qualquer triângulo equilátero, obedece a isso daí. Obedece à estrutura que está contida nos círculos e nas retas. Quando você imaginou que os triângulos equiláteros eram filhos dos círculos, hein? Que precisava de dois círculos aqui para fazer um triângulo equilátero. Né? Você acha que esse triângulo aqui ele vai deixar de ser equilátero amanhã? Você acha que, só porque eu desenhei ele agora, ele não era equilátero na época do Euclides? Você acha que os meus filhos, os filhos dos meus filhos e os netos dos filhos dos meus filhos, para eles isso aqui não vai ser equilátero? Isso aqui é só verdade nessa sala ou é verdade na casa da Solange também? E na sua? Depende de onde eu estou? Depende de quando eu estou dizendo isso? O nome disso é verdade. O nome disso é verdade. É simples. Não, esse é o primeiro teorema que ele faz. Tem outros, por exemplo, que a gente demonstra que se você pega um triângulo isósceles, um triângulo isósceles aonde esse lado é igual a esse e esses dois é diferente. E esse lado aqui é diferente. Aí você demonstra que esse ângulo é igual a esse. Mesmo tipo de raciocínio, entende? Utilizando essas ferramentas, utilizando aquilo que você já construiu. Uma vez que você demonstrou que esses ângulos aqui, dado um triângulo isósceles, os ângulos da base têm que ser iguais, pode haver dúvida? Pode haver dúvida?
Não. Depende do tempo? Depende do espaço? Isso é um negócio chamado verdade. E quando a pessoa ela percebe isso, que dá para fazer desse jeito, ela não consegue negar. E o nome disso se chama vacina contra ceticismo. Tá? Para você fazer demonstrações como essa, se você faz a coisa direito, você começa a mostrar para a pessoa que você precisa criar situações para que essas ferramentas sejam utilizadas. Assim como você vai fazer uma casa. Não é logo do começo que você usa o serrote. Tem um momento certo. Você não sai já pregando o prego no alicerce. Você começa a fazer buraco. Então você começa a construir sem falar em números. Você fala de geometria sem falar de ângulo, sem falar de 180 graus, sem falar de... Você começa a mostrar que são simplesmente raciocínios lógicos. Mostrando como que uma discussão, como que você vai fechando o campo para você mostrar para a pessoa que é inevitável que aquilo seja verdade. O que é uma demonstração matemática? A demonstração matemática nada mais é do que isso daqui. Imagina que você está pé da vida com uma pessoa e você precisa conversar com ela. Tá? Você precisa mostrar que o cidadão está errado. Mas, se for por você, você já chega com a faca nos dentes e dá uma voadora. Já aconteceu isso contigo? Mas se você der uma voadora, resolve? Bom, pode resolver, mas não do jeito que você quer, né? No mínimo você vai precisar dar uma confessadinha e tal, né? Entende? E daí o que você faz? Aí o cidadão, né? Você chega em casa e fala assim, aí você vai conversar com um amigo, fala, não, cara, vai com calma, cria a situação, vai direito, pega por aqui, vai comendo pelas beiradas, espera encontrar a oportunidade certa. Todo mundo já passou por isso? Não é? Então, se você consegue fazer uma demonstração desse jeito, por exemplo, para demonstrar que esse teorema é assim, que horas são? Ai, meu Deus, tá, é a última coisa. Vamos ser presos. Para demonstrar que isso aqui é assim, você tem que prolongar isso daqui, ó, até uma certa distância. Aí você também depois prolonga aqui a mesma distância. E daí, você junta isso daqui e faz uma espécie de um X assim. É a coisa mais, tá? Fala, mas meu Deus, para que isso? Aonde que você quer chegar? Eu simplesmente quero criar o ambiente certo de conversar com a pessoa e falar, não, olha, lembra de tal coisa que aconteceu? Sim. Então, você lembra daquela situação? A gente poderia resolver, não tem nada a ver com o assunto. Na verdade, tem. Você está criando o ambiente correto para uma demonstração, nada mais é do que isso. Você aprende a ter paciência, perseverança e certeza de que a verdade é possível de ser obtida com trabalho. Não é conversa para qualquer um. Não é conversa para quem quer dar opinião a qualquer momento. Né? Então é nesse sentido que a matemática vem no nosso auxílio. É por isso que ela é tão importante, é por isso que ela faz parte da educação desde os tempos antigos, com toda a mudança, com toda a perda de qualidade que a gente vem sofrendo ultimamente. Mas é inevitável. Tá? Então, meus irmãos, mesmo que você não seja da área de exatas, você esteja estudando, ensinando as criancinhas e tal, vale muito a pena perder um tempo, tentar fazer 4 ou 5, 6 teoreminhas do que está ali. Você pode baixar os elementos de Euclides. Aprenda a ler um livro difícil. Sabe, você está lendo um livro difícil, você aprende a ler aquilo ali, porque aquilo vai te ensinar muito. Você quebrar pedra, porque depois que você quebra pedra, você quebra madeira, quebra coisas fáceis. Então tem um papel por trás ali que te dá suporte, não é matemática pela matemática, mas é o que ela pode te fornecer. Não é você ficar, não, eu sei demonstrar o teorema de Pitágoras. Não, mas eu sei pensar direito. Você entende que muda tudo? Tá? Então, é nesse suporte que a matemática vem em nosso auxílio, é nesse suporte que a gente tenta exortar vocês para que se dedicar um pouquinho. Tá bom? Perdão, eu passei uns minutos aí. Deus os guarde, até amanhã. Rezemos uma Ave Maria? É? Então vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.